Olá para vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Profissão Mundo, que a gente conversa com profissionais das mais diversas nacionalidades, vendas, marketing, tecnologia e desenvolvimento pessoal. Todo dia um convidado para ajudar aqui na minha carreira, Renato Lopes. Espero compartilhar essas conversas, esteja ajudando aí na carreira de vocês também, que acompanham o nosso trabalho. E hoje é um episódio especial, que a gente organiza os nossos debates aqui, quinzenais, semanais. Hoje é um tema muito especial para mim, que eu queria compartilhar um tempo sobre como lidar com a competição no ambiente de trabalho. Eu já recebi muitas respostas, então, inclusive, estou curioso com essa conversa aqui hoje. Antes, eu quero apresentar para vocês os três convidados que aceitaram esse desafio, digamos, de debater sobre como lidar com a competição. Primeiro, Valesca Peteca é uma mentora de carreira e comunicação que acredita na busca da felicidade no trabalho, uma trajetória impressionante com mais de 10 anos de experiência em multinacionais, como Tilibra e Volvo. Ela já mentorou mais de 200 profissionais e é especialista em identificar oportunidades que realmente combinam com o perfil e os objetivos de vida de cada pessoa. Valesca, obrigado por aceitar de novo o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui, Renato. Olha, o nosso segundo convidado aqui, o meu amigo Rodrigo Aires, traz sua vasta experiência na área comercial, de onde começou como office boy em uma grande empresa aqui no Brasil e alcançou a liderança nacional de vendas, tornando-se diretor regional mais jovem da América Latina. Com mais de 20 anos de carreira, ele é conhecido pelo seu desenvolvimento de líderes e pela capacidade de superar metas globais. Ele vai compartilhar aqui estratégias sobre como a competição pode ser uma oportunidade para crescimento e liderança. Rodrigo, obrigado de novo. Eu que agradeço, boa noite para vocês aí. Eu acho que o papo vai ser bem animado. Tô bem disposto a gente debater sobre um tema super importante. Feliz pelo convite, obrigado de novo, Renato. Obrigado. E o nosso último convidado aqui, Vitor Cerqueira, também já teve uma conversa especial com o nosso Profissão Mundo, ele é mentor, coach, consultor na área de marketing, desenvolvimento pessoal e liderança, uma paixão por entender o comportamento humano e motivar equipes. Isso traz uma abordagem prática sobre como gerenciar a competição no ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida profissional. Vitor, prazer de novo te receber aqui no Profissão Mundo para ter mais uma conversa. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos e, como disse o Rodrigo, também acho que vai ser uma noite interessante e um tema que normalmente é muito debatido e é discutido porque as opiniões são diversas e acho que vai se tornar interessante este tema e este debate. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E olha, antes de começar aqui a nossa conversa, você que estiver acompanhando aqui ao vivo, peço deixe seu comentário, deixe seu ponto de vista sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Se estiver assistindo gravado, de novo, deixe também seu comentário. Quem sabe ver o tópico ali de uma nova conversa. E mais um recadinho antes de a gente continuar aqui a nossa conversa. Pessoal, falando sobre o nosso Profissão Mundo, um podcast que começou com a intenção, eu tinha a intenção de, digamos, aprender com grandes profissionais, como eu vou ter a chance com a conversa de hoje. E olha, foi crescendo, as pessoas estão acompanhando, e hoje a gente está concorrendo a melhor podcast do Brasil na categoria de empreendedorismo. Então, você que acompanha aqui o nosso trabalho, queria pedir aquela força, assim, se você puder. Aqui na descrição eu estou deixando o link para votar, tá? Para você compartilhar o seu voto aqui com a gente. Se o nosso podcast aqui estiver entre os 10 primeiros, eu já fico muito feliz, a gente já vai ter compartilhado aí boas mensagens, tá? Então, deixe seu voto, tá aqui na descrição. Então, vamos começar aqui essa conversa, esse debate aqui do nosso Profissão Mundo. Eu quero, assim, era um ponto que eu estava pensando há muito tempo, tá, pessoal, sobre como lidar com a competição, porque eu passei por isso e busquei, tentando entender sobre o quanto a competição era importante ou não era, e eu já escutei opiniões tão diversas, sabe, sobre se é importante ou não no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Começando pela Valesca, eu vou fazer então uma pergunta quase que objetiva, tá, Valesca? Competição é tóxica ou não? Ela pode ser, né? Claro que não é uma verdade absoluta, a gente está aqui para debater várias possibilidades, né, de pontos de vista, mas eu entendo que ela pode ser quando ela ultrapassa limites que começa a atrapalhar o ambiente de trabalho, começa a afetar nossa saúde, especialmente mental. E eu acho válido reforçar que a gente sempre pensa na competição e na colaboração como opostos,
E os dois podem ser tóxicos. Eu posso ter um ambiente colaborativo que não é positivo, que as pessoas sintam que, nossa, mas o projeto não anda porque tudo eu preciso pedir, tudo tem que ter um consenso, então isso também pode ser negativo. Então, da mesma forma, a competição ela pode sim ser tóxica, mas não necessariamente. Eu acredito que é possível ter competição no ambiente de trabalho de uma maneira saudável, que estimule que a gente alcance determinados objetivos e não necessariamente que isso vá contra valores pessoais ou que crie um clima, às vezes, de até inimizade dentro do ambiente de trabalho, que não é o nosso objetivo. Então, quando a competição não está mirando o seu objetivo, que é gerar mais resultados, e acaba esbarrando nessas outras questões, aí eu entendo que ela deixa de cumprir a sua intenção inicial e aí ela pode se tornar tóxica. Acho que a gente tem um grande desafio nisso tudo, né, Vitor? Não sei se você concorda também que competição é tóxica ou não, mas qual é a régua ali? Como estabelecer o que é tóxico ou não? Não sei, parece talvez o grande desafio desse, não sei se posso dizer assim, desse mundo moderno do mercado de trabalho, Vitor? Sim, sabe que as organizações são feitas de pessoas, portanto, os ambientes tóxicos são provocados por pessoas. A própria palavra competição já nos diz muito, não é? A luta entre adversários, rivalidade, disputa, portanto, e isto, se não houver aqui um equilíbrio, não houver um bom senso, isto pode resvalar para a toxicidade e depois traz consequências nefastas às organizações. Não é? Quando estamos a falar em competição, ela, na minha opinião, poderá ser interessante nas empresas quando, numa perspectiva de externa, ou seja, focado para fora de portas, mas não numa perspectiva interna, focada dentro de portas. Aí, normalmente, a tendência é para entrarmos em zonas extremamente perigosas que garantidamente podem provocar resultados danosos para a organização. Para trazer aqui o Rodrigo para a nossa conversa. Escuta a gente, Rodrigo. Escute, por algum motivo, meu celular de vez em quando dá uns 5 minutos nele e ele literalmente some. Mas vai começar tudo de novo, vai dar tudo certo. Acontece, bom, é por isso que a gente faz a conversa ao vivo, para ter essas surpresas, fica mais emocionante a conversa. Eu já estou em casa, eu vim buscar, eu até estava falando, Valesca e Vitor, eu tenho um filho jogador de futebol e eu estou nessa interação de combinar os horários de treino. E aí chega em casa e é aquela maluquice. Eu até vim para o quarto para conseguir falar, mas vamos lá. Eu não captei ou não consegui ouvir qual foi a pergunta. Sei que a Valesca respondeu, entendi um pedaço dela, e Vitor respondeu, entendi um pedaço do que ele respondeu. Então vai ser bom, porque assim, talvez você traga o seu ponto sem influência das outras respostas. A pergunta foi se... Eu sempre vou dar um papo reto, é o que eu sempre falo, né? Eu vou falar. Dificilmente serei influenciado, mas vou dividir um pouquinho do que eu acho, mas vamos lá. Então, antes de a gente começar ali a falar sobre a competição, como lidar com a competição, a pergunta é assim, competição é tóxica ou não, Rodrigo? Não. E eu vou explicar, pelo menos meu ponto de vista. Eu sou extremamente competitivo, eu sou comercial desde que eu me conheço. E competir para alguém que tem na veia o comercial é fundamental. Eu preciso da competição. O que se torna tóxico no ambiente, sobre o meu ponto de vista? Quando existe deslealdade, quando o estupro moral entra no meio do caminho. Né? Quando, de algum momento, a gente é violentado por alguém que não compete com as mesmas regras de um jogo. Então, eu digo de uma natureza muito simples. Tem regra? Tem regra. Tá valendo? Tá valendo. A gente pode competir? A gente pode competir. Então, eu acredito nisso. O movimento tóxico a qual eu acredito, acho que não é só numa competição, é quando alguns valores são ultrapassados. Aí eu acho isso muito perigoso. Eu não sei lidar muito bem com isso. Para mim, deslealdade é deslealdade com alguém vendo ou alguém não vendo. Então, todos os times que eu liderei, já liderei muita gente, eu sempre digo, olha, existe uma competição. Ela é sadia e tem um campeão. O pódio não dá para ser dividido, não tem 2 primeiros lugares. Então, tá valendo? Tá valendo. A regra está clara para todo mundo? Sorte, estou aqui à disposição para poder ajudar. Mas eu não sou muito desse viés do que, agora essa competição não funciona muito. Então, eu confesso que esse ambiente tóxico sobre alguns competidores, eu prefiro competir. Tá clara a regra, tá combinado, boa sorte, vamos em frente. Acho que assim... que o Rodrigo trouxe, né? Porque ele falou da questão dos perfis, e aí na hora eu me lembrei de quando eu e o Renato estivemos em outro episódio,
e nós falamos um pouco da questão do DISC, dos perfis, e realmente... comportamental. Até imagino que no seu caso, Rodrigo, pelo que você está relatando, talvez você tenha o D super alta, que na minha cabeça eu já vou fazendo então, deixa eu compartilhar. Eu liderei uma operação da Febracis, Valesca. Febracis tem na sua essência distribuir perfil comportamental, o que é dominante, o que é... Tá, então, assim, vou só aproveitar, o meu é 98, tá? Numa escala de 100. Dá para imaginar. E isso é interessante você ter trazido, porque a motivação das pessoas é diferente, né? Eu, por exemplo, Rodrigo, eu não me lembro assim a porcentagem, mas o meu D, ele é baixíssimo. Então, assim, num outro ambiente, num outro contexto, para mim, lidar com a competição é mais desafiador do que estimulante. E para você, estimulante. Se você está num ambiente de trabalho que não tem competição, você vai se sentir entediado e falar, gente, mas cadê o sangue nos olhos? Cadê aquilo que me motiva? Acaba sendo desmotivador mesmo. Então faz sentido essa questão do perfil que você comentou. Legal. E o equilíbrio é fundamental, né? Não dá para ser só Rodrigo, ou não dá para ser... Então, completar essa dinâmica, eu acho que é o grande desafio da liderança. É saber como é que você equilibra os perfis comportamentais, lembrando, existe uma linha da sua equação, que a qual eu acredito que é qualquer companhia sobrevive de lucro. Né? Então, eu sempre falo isso porque liderar time comercial, que é a minha especialidade, tem um princípio fundamentado. Eu tento equilibrar os perfis. Eu tive um papo com o Renato, a qual eu digo e reforço. Ei, competir é super legal, mas não dá para ser só um tipo de perfil. Completar esse movimento é o bom equilibrar da grande liderança. Eu acho que é o que falta em grande parte das mensagens ou coisas que a gente vê na internet, que passa a ser um facilitador, mas também é uma armadilha perigosa, né? Eu vou aproveitar aquilo que o Rodrigo disse, duas palavras, que era o equilíbrio e o lucro, ou os resultados. E no que diz respeito à competição, eu tenho uma opinião, eu partilho de uma outra opinião, embora a opinião do Rodrigo é extremamente interessante, relativamente à sua competição. Aquilo que me parece, e pela experiência que eu tenho, cá, embora os resultados ou a cultura noutros países possa ser semelhante, em alguns casos muito diferente, é que quando há uma cultura de competição, as organizações estão muito focadas, e como disse, nos resultados. Portanto, o que lhes interessa à organização é resultados. E os resultados são bons a curto prazo. Porque a longo prazo, quando se tem uma visão a longo prazo, a tendência para entrar na exaustão, quando falamos na exaustão dos colaboradores, viverem uma pressão desmedida da competição, daí o equilíbrio, que não é fácil, tem que ter uma liderança com competências muito bem desenvolvidas para separar o trigo do joio. E, infelizmente, há muito pouca liderança com esta capacidade, daí que depois de resvalar para esta pressão desmedida, para o foco excessivo nos resultados, e quando o foco está excessivamente focado, desculpa a redundância, nos resultados, começa então cada um dos colaboradores focado muito na sabotagem, na ocultação da informação, porque quer ser o primeiro, portanto não vai entregar o ouro à sua concorrência interna, porque não devia existir a concorrência interna, portanto não só a ocultação, como também a perda de confiança, de credibilidade, e isso depois dá origem à perda de competitividade externa, não interna. Okay? Embora nas vendas, eu tive mais de 20 anos nas vendas, e sei o que isso é, porque também já passei por isso, quando pressionamos muito a competição, e ela é saudável quando ela é virada para fora de portas, ou seja, nós vamos competir com a concorrência, mas nunca competir internamente com cada um dos colaboradores das equipas, porque a probabilidade de se ultrapassarem, utilizarem práticas menos éticas para serem os primeiros, como disse, há uma linha muito ténue. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Aquilo que eu provavelmente vejo como perspectiva futura, que é, nós devemos ser muito competitivos, sim, mas connosco mesmo. Ou seja, eu sei quais são os meus objetivos, que foram definidos com base não só na experiência, como também com base naquilo que eu acredito e que a organização acredita em mim, mas que também têm que ser realistas, mas muito ambiciosos. E quando eu me foco nestes objetivos, que são objetivos comuns à empresa, eu estou muito focado neles para ultrapassar os objetivos no qual eu sou responsável e poder também olhar um bocadinho para o lado como é que
a minha equipa está a gerar resultados para que eu possa também poder ajudar a organização e a equipa a ultrapassar. Aqui a competitividade é comigo e não para com os outros. Mas isto é a minha opinião. Aliás, tudo aquilo que eu vou dar, como disse o Rodrigo, é apenas e só a minha opinião, que ela é válida, como todas as opiniões que vão ser apresentadas aqui. Mas é a minha perspectiva. Competição, mas é sempre de fora para dentro e nunca de dentro para dentro, porque senão pode dar origem, se não for bem equilibrada e bem gerida, pode ser um caos. Achei bem interessante isso que você trouxe, Vitor, porque a questão da competição, eu acho que está muito próxima à palavra a comparação, né? E quando a gente se compara com o outro, tem mesmo esse perigo, né? Em qualquer aspecto da vida, inclusive no trabalho, quando a gente se compara, eu estou supondo que estamos os dois ou mais pessoas com o mesmo ponto de partida, indo para o mesmo lugar, mas talvez o ponto de partida não seja o mesmo, enfim, existe um risco grande de eu colocar pessoas, e em vez de me sentir motivada, eu sinto, nunca vou conseguir chegar lá, gente. E aí tem também, né, a função do líder, não apenas do líder, mas também do líder, de ajudar a desenvolver essa mentalidade de, ok, hoje eu não estou conseguindo, mas no próximo trimestre eu vou conseguir bater a meta e tudo mais. Mas essa diversidade de perfis e essa diversidade de pontos de partida, eu acho que influencia muito para o quanto um time vai conseguir todo mundo caminhar com foco no resultado, ou se isso talvez cause uma perda de confiança, por exemplo, a pessoa se sente com autoestima diminuída e tudo mais, porque ela não bateu uma determinada meta, de uma meta em específico, mas ela pode ser boa em outras coisas. Eu posso dar um exemplo de algo meu, como quando eu atuava dentro das empresas, né, como funcionária, eu sempre sentia que, meu Deus, eu não consigo ser uma pessoa competitiva, não consigo ser uma pessoa que eu não tenho sangue nos olhos, né, igual o Rodrigo, eu admiro pessoas que têm isso, porque eu sei que tem momentos que a gente precisa ter essa postura, e para mim é muito difícil por conta do meu perfil. Por outro lado, sempre que nós tínhamos uma situação em que, por exemplo, eu precisava dar um feedback para um candidato de que ele não tinha sido aprovado num processo, numa vaga interna e tudo mais, as pessoas falavam, fala para a Valesca que ela tem um jeitinho para falar. E o que é esse jeitinho para falar? É a questão, né, do D mais baixo e tal, e desse perfil menos competitivo e mais diplomático, conciliador e tudo mais, né? E aí, como é que eu mensuro isso em resultados? Né? Pode não estar mensurado no número, mas eu poderia ter uma mensuração de clima da empresa, daquele funcionário não ficar desmotivado, sendo que ele não passou naquela vaga, só que ele pode tentar uma outra. Então, eu acho muito interessante isso que vocês trouxeram, porque eu me enxergo nos dois cenários, eu falo, gente, isso daqui realmente é difícil, isso aqui é um ponto forte, então, eu tô adorando, gente, tô aprendendo muito, adorei. Olha, só compartilhando aqui, eu também estou um sortudo aqui de pegar um pouquinho de cada informação e filtrar um pouquinho ali e levar para a minha vida aqui, para a minha carreira, digamos assim, só compartilhar aqui o boa noite aqui da Emília Fonte, que trouxe aqui para a gente. Eu agradeço aqui o seu boa noite. Quem estiver assistindo aí, quiser fazer o seu comentário, a sua pergunta, tá? Por favor, tá à vontade aqui. Eu vou tentar aqui, dentro do possível, compartilhar aqui suas perguntas e seus comentários aqui para os nossos convidados. Então, assim, estou aqui aprendendo. Entendi que, de certa medida, determinando ali seus limites, a competição pode ser saudável. Não sei se eu estou entendendo ali o caminho da nossa conversa errado. Então, a segunda etapa aqui, que eu acho que é a grande questão aqui da nossa conversa de hoje, que é como lidar com a competição. Não falando ainda do papel do líder, mas como eu lido com a competição no ambiente. Eu queria falar uma coisa assim, gostando ou não da competição, o mercado é competitivo, e hoje, com as automações e inteligências artificiais, me parece que a tendência é ficar mais competitiva ainda. Não sei se é o que vocês pensam. Então, assim, partindo dessa questão, como eu lido com a competição, sabe? Como eu dialogo com as outras pessoas que trabalham comigo. Quando eu não sou gestor, sabe? Mas porque vocês compartilharam que tem perfis diferentes, talvez a pressão funcione diferente para as pessoas. Como eu lido com a competição no ambiente de trabalho, Rodrigo? Deixa eu abrir meu microfone. Foi-se o tempo em que terra de cego, caolho era rei. Né? Já não acontece mais isso, né? Acho que durante muito tempo o mais ou menos funcionava, minha concorrência não está tão antenada assim. Eu acho que se eu correr com
não com tanta velocidade eu consigo, mas hoje existe uma forte ambição por ser melhor em várias coisas, né? A gente compete dentro das estações de trabalho, a gente compete dentro de casa, a gente compete por um ambiente a qual eu ganhe mais curtida ou menos curtida, a qual meu nível de visibilidade seja maior ou seja menor. Meu ponto de vista, né? E eu gosto quando a gente tem opiniões diferentes, né? A Valesca traz um ponto super importante quando ela fala sobre mentalidade, né? Vitor traz um ponto super importante quando ele fala cuidado com o nível de competição interna, porque às vezes ele passa a ser o que a gente chama comercialmente do fogo amigo, né? A gente está naquele desafio de conseguir conquistar alguma coisa e às vezes a gente está batendo cabeça entre a gente. As minhas lideranças ou os momentos de exposição a qual fui. Eu já fui CLT durante 20 anos, né? Eu costumo brincar que eu trabalhei na Serasa, então todo mundo sabe quem é a Serasa. Ninguém acorda com vontade de comprar a Serasa, né? Eu costumava dizer isso. Hoje eu acordei com uma vontade danada de comprar nome sujo. Não. Então eu já vivi vendendo um produto super difícil e já vivi vendendo outro tipo de atividade. Nenhum dos produtos que eu vendi eram produtos sexy, eram produtos, né, com aquele desejo de consumo. Mas o que eu sempre acreditei, que eu não conseguiria sozinho. Né? O que eu sempre me dediquei a entender que eu preciso ter Vitor no meu time, e eu preciso, às vezes, de Vitor tomando conta de mim, inclusive. Né? Eu preciso de Valesca dando uma dose de cuidado e equilíbrio no meio do caminho. E aí eu vou fazer uma provocação. Renato já ouviu essa história, mas eu nunca precisei chamar a Valesca para mandar alguém embora. Porque eu costumo dizer que eu sempre amei mandar as pessoas embora. Aí os caras falam, Rodrigo, teu nível de competição é muito alto. O difícil é convidar as pessoas quando existe uma... Imagine que o Vitor é o CEO da minha empresa, é o CEO da empresa e eu trabalho para ele. Ele diz, Rodrigo, estamos em crise. Precisamos demitir 700 pessoas. Complicou. Agora imagina que eu tenho um controle sobre a situação e estou dando feedback rotineiro a essas pessoas. E elas, por algum motivo, não cumprem o resultado. Valesca, fique tranquila. Eu não vou te chamar. Eu vou desligar essas 700 pessoas com um sorriso no rosto. Porque eu vou estar convidando elas a viverem um outro momento de vida. Então, Renatão, você já ouviu essa história minha mais de uma vez. Ei, tá começando a pegar fogo? Me chama. Tá tudo em tranquilidade? Não me convidem. Por quê? Porque viver num ambiente a qual a competição não acontece, eu tendo a ficar na morosidade. E para ficar na morosidade do morno, não combina comigo. Provocativo aí, pessoal, lá o pensamento do Rodrigo. Vou pegar nas palavras do Rodrigo, que a sua experiência também acrescenta muito valor. São muitos anos de experiência de vida, e que ele acabou de dizer, e com muita razão, nós vivemos num mundo extremamente competitivo. Okay? E porque o mundo exige muito de nós. Portanto, quer queiramos, quer não, nós temos que ser competitivos. Mas da minha perspectiva, é sempre competitivos em sermos melhores do que o que já éramos. Damos o nosso máximo. Porquê? Porque cada vez mais as empresas, sendo elas competitivas, querem liderar o mercado. Então escolhem os melhores para os ajudarem a acrescentar valor e a se tornarem líderes do mercado. Portanto, os mais ou menos não vão ter lugar neste mercado. Portanto, os mais ou menos ou mudam de vida ou fazem algo que possa transformar a sua vida para uma vida muito melhor, mas muito mais competitiva para com eles mesmos. Portanto, alguém que se conforma com o resultado e que se levanta todos os dias à espera que nunca mais chegue ao fim do mês, este mundo já não está para ele. Porque as empresas... Mas você percebe que essas pessoas ainda circulam entre a gente, Vitor? Muito. Só que essas pessoas morreram sem nunca ser apercebido. O mundo já vai lá muito à frente e as pessoas vão lá muito atrás. Mas passam a vida a reclamar que é a vida que está má. E ainda não perceberam que quem trabalha nas empresas e acaba por se conformar com isto, ainda não perceberam que há muita gente na fila de espera para o substituir. E a empresa os troca com uma facilidade toda também. Portanto, quando falamos em competição, na minha opinião, nós temos que ser muito bons naquilo que fazemos e por isso temos que apostar muito no conhecimento, nós temos que competir muito com aquilo que éramos no dia anterior. E como disse, já foi dito aqui, nós precisamos da equipa para aportar valor. E cada um dos elementos da equipa tem que viver num ambiente extremamente saudável, embora, mais uma vez,
competitivo, mas não competitivo com cada um, ou competir com cada um, porque muitas das vezes exige muita pressão desmedida, e a pressão desmedida o que é que leva? Níveis de stress, ansiedade, frustração, burnout, e eu pergunto como é que uma pessoa pode produzir num ambiente deste. Portanto, nós sentimos muito mais competitivos, muito mais motivados quando sabemos muito bem aquilo que queremos e que aquilo que queremos é bom para a equipa, mas também é bom para a organização e aqui a equipa trabalha em conjunto. Vejam isto, por exemplo, no futebol. São extremamente competitivos, mas no seio da equipa são extremamente colaborativos e cooperativos. Mas a competição existe, mas numa vertente mais externa. Temos empresas multinacionais que criaram uma cultura competitiva no seio das suas equipas e que mais tarde tiveram que mudar essa cultura para uma cultura mais colaborativa. Desde a Microsoft, a Google, por exemplo, são duas empresas que a cultura era muito de competição, só que depois acabaram, por exemplo, o Wells Fargo também, uma empresa, uma multinacional americana, instituição financeira, que pela pressão dos resultados, os funcionários o que é que fizeram? Pela sua competição, começaram a abrir contas desmedidas, a criar cartões de crédito para os seus clientes, em que mais tarde foi um desastre, eles tiveram que mudar a sua cultura. Porque a pressão dos números faz com que a gente perca a consciência, não é? E as práticas de ética que devemos implementar. Porque não estamos conscientes dos nossos valores, das nossas atitudes. Então, é vender a qualquer preço e atuar a qualquer custo. E, normalmente, isso não traz grandes resultados à empresa. A curto prazo é bom para as empresas. Pela minha experiência, uma empresa que tem uma cultura de competição vive muito o curto prazo, que é, eu quero é que as pessoas estejam aqui, trabalhem, tragam resultados para a empresa, independentemente se elas estão satisfeitas ou não. O problema é a longo prazo. A retenção de talentos é muito reduzida, porque as pessoas não se sentem realizadas numa empresa em que se foca muito no resultado imediato e não no resultado de longo prazo. Portanto, não querem saber dos colaboradores para nada. Apenas o que eles querem é, enquanto estiveres aqui, trabalhas. Se não trabalhares, vais embora. E às vezes a pessoa que não está a produzir naquele momento pode ser bom. Pode não ser tão bom quanto aquelas estão a produzir. Mas não interessa a essas empresas. Ou tu atinges um patamar de excelência e tem que ser regular e consistente, ou se tens altos e baixos, a qualquer momento tens de descansar. E isso gera muita ansiedade e normalmente tem tendência a prejudicar a organização num futuro, a longo prazo. Não sei se acho que o Rodrigo queria colocar alguma coisa, Eu acho que era a definição de jornada de o quanto se mudou de médio, curto e longo prazo, né? Historicamente, fiz 48 anos agora, né? Então, quando eu comecei na área comercial com 18 para 19 anos, o longo prazo era 10 anos, 15 anos, né? Era falar, poxa, eu comecei como office boy, eu acho que na minha trajetória dos próximos 15 anos, se eu conseguir um nível gerencial, é legal, né? Depois disso, passou um próximo movimento. Qual é esse próximo movimento? 15 anos é muito longo prazo, né? Eu acho que eu já quero mudar o meu status no LinkedIn, né? Criar um perfil agora aqui, colocar que eu sou CEO da minha empresa, que eu acho que isso é legal, vai gerar visibilidade. Aqui a gente tem uma especialista na área, e isso vai me dar um pouco mais de provocação de mercado. E aí aquele longo prazo já começou a se reduzir, né? Gosto quando a gente fala, e o Vitor é feliz quando ele diz, olha, momento, né, de exposição e aquecimento para curto prazo é legal, mas quando a gente mede essa régua, quando a gente estica um pouco mais esse elástico, existe risco dessa concepção ser diferente. O que eu acredito? Que quando o jogo é combinado, quando as regras estão claras sobre a mesa e quando as pessoas ingressam sobre um desejo, e eu costumo dizer que eu tenho um único produto a ser vendido, é convidar as pessoas a transformar a minha ideia de futuro promissor. Por quê? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, o que eu acredito e aquilo que eu defendo e sou experimentado todos os dias é de que, primeiro vamos definir o que é bom para você, que pode ser não ser bom para mim. Mas se você quiser fazer de um jeito muito diferente do meu, zero problema. Você tem a possibilidade de montar uma empresa e confeccionar ela do jeito que você gostaria. Aonde eu venho lutado todos os dias, principalmente tentando educar essa molecada que está entrando no ambiente de trabalho. As regras mudam conforme o dono. E quem é o dono da bola dita o ritmo do jogo.
Aonde é ferido um conceito. E o Vitor, novamente, é muito feliz quando ele diz: como é que a gente mede a cultura ao longo da história? E o que eu percebo é que a minha geração não é uma geração que vai permanecer 15 anos buscando um posto de gerência. Ele vai querer muito rapidamente queimar a etapa. E aí é aquela pergunta de 1 milhão. Como é que a gente lida com essa nova entrada no mercado de trabalho? Uma molecada que quer acelerar muito a tua rotina, que não quer ser pressionado e que, se pressionar, diz: ai, ai, esse jogo eu não quero mais jogar, não. Ah, isso já feriu algumas coisas. Então, qual é o cuidado que a gente deve tomar, ou aquilo a qual eu insisto? Como é que a gente não passa uma linha muito tênue? Porque há 25 anos, qualquer tipo de... As cobranças que eu tive para me tornar presidente das empresas que eu liderei, e algumas foram de carreira, hoje em dia seria preso. E aí eu queria convidar vocês a falarem um pouquinho sobre isso. Como é que as realidades mudaram ao longo do tempo para as cobranças? Cobranças de momento. São cobranças que vão levar a gente para o próximo passo? Ou eu tenho que tomar um pouco mais cuidado, né? Eu até separei essa pergunta, porque eu falei, poxa, vai ter uma hora que eu vou poder perguntar esse tipo de coisa. Como é que vocês enxergam esse movimento? Porque as pessoas com quem eu tenho feito ou treinado querem tudo para ontem. É uma geração muito de momento, que não estão dispostos a serem cobrados. Querem os efeitos do palco, mas não querem pagar o pedágio para conseguir o pódio. E vamos aproveitar o pódio para o momento olímpico agora. Não quer sofrer os desafios do dia a dia para construir uma carreira e buscar o primeiro lugar. Querem simplesmente entender, olha, se isso não for para mim, eu troco. Está fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês, ou a minha visão ainda é uma visão muito voltada a uma liderança extremista focada para o resultado? E aqui fica uma dose de provocação, tá bom? Eu queria comentar, não vou te dizer que você é extremista, Rodrigo, não vou colocar nessa caixinha, mas acho muito interessante, eu gostei, eu queria pegar gancho no que você trouxe, mas também linkar com algo que o Vitor falou no início, que é sobre você ser competitivo com você mesmo. Eu acho que esse olhar individual é algo que está cada vez mais presente e pode explicar um pouco desse ponto que você mencionou também. Porque vamos pensar, se a gente olha aí, eu vou falar novas gerações, mas eu não sou geração Z, tá? Eu sou dos milênios, então não tô, né? Enfim. Então, assim, eu acho que esse olhar individual, ele está crescendo, e isso faz com que as pessoas estejam menos dispostas a entregar algumas coisas em prol da empresa, do resultado, porque antigamente tinha muito isso, eu tenho que vestir a camisa da empresa, eu tenho que dar o sangue, só que olha que coisa doida, eu tenho que dar meu sangue por uma empresa que pode ser super legal, ou ela pode me trocar muito rápido, porque ela vai, eu sair, ou outra pessoa já vai entrar no meu lugar muito fácil. Então, assim, eu vou dar meu sangue? Não quero mais dar meu sangue. Eu quero um lugar onde eu possa ter equilíbrio com vida pessoal, onde eu possa ter um contexto de vida um pouco mais equilibrado nesse aspecto. Então, tem cobrança, mas não nesse mesmo nível. Então, eu vejo que esse lado individual, ele está mesmo mais forte. E tem um lado que eu acho que é muito positivo disso, porque força a gente a encontrar um caminho mais saudável para que a competição exista, mas que eu não tenho que pagar com a minha saúde, por exemplo, porque no fim os lucros da empresa, que bom que vai, né, a gente quer alcançar, mas não às custas da minha saúde, por exemplo. E eu acho que esse olhar individual também tem um ponto muito positivo, que é me permitir avançar em habilidades que eu considero importantes, em vez de eu ficar tentando sempre olhar para o outro, ou para o meu concorrente, ou para o meu colega, porque, e eu acho que isso é muito interessante que você falou, o pessoal está lá dentro da empresa, fala, nossa, mas eu não gostei do jeito que as regras funcionam aqui, eu não gostei desse jogo, eu vou para outra. Vai mesmo, cara. Vai, que bom que você vai. E eu vejo cada vez mais esse protagonismo e empoderamento das pessoas falarem, olha, não estou feliz aqui, não gosto da forma como as coisas acontecem, então eu vou para outra empresa. E se não gostei, vou para outra empresa. E aí a gente escuta muitas críticas, né, de, as pessoas estão mudando de empresa, não estão onde... Já se foi o tempo que se ficava 50 anos na mesma empresa. Eu falo 50 não é exagero, porque eu conheço pessoas que ficaram mais de 50 na mesma empresa. E tá tudo bem, enquanto isso for bom para aquela pessoa, mas se não tá bom,
bom, gente, levanta. Eu brinco que você não é uma árvore, então você levanta e você vai para outro lugar, não precisa ficar fixado ali. Então, esse olhar individual, de ser melhor a cada dia, de competir com você mesmo, eu acho que nos permite ter um pouco mais de equilíbrio e saúde, pensando que, ok, eu vou participar aqui dessas metas e tudo mais, mas se começar a cutucar um lugar aqui que para mim eu não quero, eu levanto e vou embora. E bom, porque aí você libera a vaga para outra pessoa que vai querer jogar aquelas regras do jogo e busca outra empresa que tem esse perfil. Então, eu vejo que as empresas, elas vão precisar mesmo caminhar para caminhar para um caminho, ficar repetitivo, né? Mas ir rumo a um caminho mais equilibrado nisso. Então, eu acredito que a competição, ela vai tendo uma outra cara conforme o tempo vai passando. A gente vai vendo até com as novas gerações que estimular a competição como se estimulava antigamente, talvez a gente não vai ter o mesmo efeito por conta dessa nova consciência de novas gerações e de outras pessoas de outras gerações, mas que também estão percebendo que esse pode ser um caminho mais saudável. Então, achei interessante o que você comentou, de que fica onde você concorda com as regras do jogo, senão você levanta e vai embora. E é isso, está tudo bem, vai em paz, sucesso, Deus abençoe. E também o que o Vitor comentou sobre você competir com você mesmo, que é um caminho até para você explorar o que você tem de diferencial. Eu até, coincidentemente, né, na última semana eu compartilhei um vídeo em que eu falava sobre pontos que parecem pontos negativos para algumas pessoas, mas que são pontos positivos para outras. Por exemplo, vou pegar o gancho no que eu mencionei de ser a pessoa que tem o jeitinho para falar. Por muitos anos eu achei que isso era ruim, que eu não era firme o suficiente. Só que eu vi que, ok, então eu tenho um lado da empatia, da diplomacia, da negociação, da empatia, enfim, que pode ser muito positivo. E eu atendo muitas pessoas que vêm com isso e falam, nossa, mas eu sou muito ruim nisso, porque eu não tenho isso, que isso me falta. Mas você tem uma outra coisa que é super legal. Até uma pessoa comentou comigo que, nossa, eu achava que eu ser introvertida era um problema, mas eu descobri que problema porque dentro da minha profissão, eu ser introvertida me possibilita ir por um outro caminho que eu não estou competindo com o extrovertido. Eu estou competindo com outros que são como eu, mas que eu estou numa linha de início mais parecida. Porque se o introvertido competindo com o extrovertido, dependendo da profissão, ele vai sempre sentir que ele está para trás. E não, eu posso ter um outro caminho. Então, acho que esses caminhos alternativos, eu vejo cada vez mais, né, os profissionais abordando isso. Eu acho que esse é um movimento muito positivo também para a gente crescer competindo com si mesmo, em vez de sempre sentir que está atrás. Olha, eu não sei se o Vitor quiser complementar alguma coisa. Eu tive uma pequena provocação, Vitor. Assim, eu sou muito sortudo de conseguir reunir pessoas que levam a conversa para os caminhos que eu queria as respostas, sabe? Como vocês, de tudo que vocês trouxeram até aqui. Então, antes de trazer o terceiro tópico aqui, começando pelo Vitor, eu queria trazer uma pequena provocação baseada em tudo que vocês compartilharam aqui. Eu entendo a questão da escolha, tá? De jogar, como o Rodrigo falou, jogar conforme o jogo que eu quero jogar, com a empresa que eu quero atuar. Mas, assim, falando talvez, não sei se para 90% da população do mundo, 90% talvez não tenha essa escolha, sabe? Talvez não tenha esse poder de decisão de escolher o jogo que eu quero jogar por N motivos, expectativa, carreira, pagar as contas, que é o mais óbvio, né? Pagar pesa muito mesmo. Pagar os próprios boletos. Então, assim, a minha pequena provocação aqui para vocês é assim, como lidar... Não tô falando do assédio moral, mas como eu lido com essa competição quando eu não posso escolher o jogo, sabe? Quando eu não posso mudar o jogo. Porque eu digo por mim, em muitos momentos da minha carreira ali, apesar de, por exemplo, eu gosto da competição, eu vim ali do ambiente esportivo, gosto da competição, mas eu tenho convicção que em alguns momentos eu cedi à pressão, sabe? Eu abri mão de um lugar que era muito bom para mim, talvez por não ter lidado bem com a pressão. Como lidar bem com a pressão quando eu não posso escolher o jogo? Eu respondo com uma pergunta. O que é que o leva a pensar que não é possível? Curioso. Sim. Certo? Acho que essa Porque nós temos, o esforço é o mesmo para escolher aquilo que nós gostamos ou fazer aquilo que somos obrigados a fazer. O esforço é o mesmo. Tem a ver exatamente com a falta de visão e muitas das vezes não sabemos aquilo que somos bons a fazer ou o que é que gostaríamos de fazer
no futuro. Portanto, temos uma visão de curto prazo, é viver o dia a dia e nunca pensamos, ou por outras palavras, nós achamos que nascemos só com uma vocação. E passamos a vida a fazer sempre a mesma coisa, à espera de resultados completamente diferentes. Quando muitas das vezes as pessoas são infelizes sempre a fazer a mesma coisa. Entretanto, são despedidos ou saem da empresa, vão à procura de mais do mesmo. Portanto, essas pessoas que procuram novas oportunidades, primeiro têm que perceber exatamente aquilo que querem da vida. São bons a fazer o quê? E às vezes tem a ver com esta introspeção, que é, para além daquilo que eu faço, não tenho trazido resultados que outras coisas poderia fazer. Agora, o problema, vivendo nós num mundo extremamente exigente, não temos muito tempo a pensar em nós. Nós passamos a vida a apagar incêndios. E como não temos muito tempo a pensar em nós, o que é que nós fazemos? Em vez de sermos proativos, reagimos mais ao meio contextual. Aquilo que nós fazemos com a nossa profissão, não fazemos com as nossas relações pessoais. Eu vou dar um exemplo. Imagine, Renato, que está há algum tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, sem ninguém, sem nenhuma companhia. Portanto, não tem namorada, não tem mulher e sente-se carente, sente necessidade de encontrar alguém para seguir a sua vida, em companhia, em amor. E eu pergunto, quando sai à rua, a primeira mulher que lhe pescar um dente, mete-a debaixo do braço e leva para casa? Não faz isso. Porque é extremamente exigente com aquilo que quer para si e para o futuro. Porquê é que as pessoas fazem isso quando estão no desemprego e se candidatam a tudo e mais alguma coisa e abraçam o primeiro projeto que lhe aparece? Mesmo sabendo que este não é o melhor projeto para eles. Portanto, fazem isso com a sua profissão, mas não fazem isso com a sua vida pessoal, porque elas não são tolas. Mas como não pensam muito, porque não sabem quais são as suas valências, agarram-se a qualquer coisa. E depois aí não há volta a dar. Mas também há volta a dar. Porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer numa empresa, num ambiente tóxico, é reclamar a vida toda e continuar lá. Nossa, concordo totalmente. Muito, muito bom, concordo. Eu Certo? acho que mais do que saber para onde ir, é ter certeza de onde não ir. Eu sou um amante da NBA, só que eu tenho 1,68 m. Eu jamais seria um jogador da NBA, mas isso não significa que eu não possa gostar das estratégias, para que eu não possa aprender com os jogadores, ou que se esse é um ambiente a qual eu gosto muito e não tenho como ser jogador, será que eu não tenho como contribuir de uma outra maneira? Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto do voleibol. Que há de cacete que eu vou fazer vendo jogo de voleibol, praticando jogo de voleibol, eu só vou pegar mais aversão a isso. E eu gosto demais quando o Vitor diz as escolhas que a gente faz, às vezes, para ter uma mulher. Pô, eu sou exigente e não sou para o meu trabalho. Eu vou passar quanto tempo da minha vida reclamando sobre isso? E hoje em dia, não é por falta de conhecimento, não é por falta de profissionais gabaritados ao qual você pode pedir ajuda, e nem é mais a muleta danada do tal do dinheiro. Porque durante muito tempo a gente não se oportunizava, porque a gente usava uma muleta dizendo, mas eu não tenho condições disso. E o vitimismo também virou frequente dentro dos ambientes a qual a gente recorre. E passar reclamando ou empurrando a culpa para alguém sobre o ponto de vista de tipo, poxa, eu não sei falar, mas eu vou aproveitar. Me perdoem, mas é uma burrice sem tamanho. Ei, não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero. Eu não vou participar, e aí eu gosto demais da fala do Vitor quando ele diz, a pessoa passa a se candidatar para um monte de porcaria. Ei, para um pouquinho. E eu costumo dizer muito isso. Está cansado, descansa, mas não desiste. Ei, segura um pouquinho, procura ajuda. Vitor, olha, eu vi uma postagem que você fez, manda uma mensagem para ele, eu canso de receber isso. Vitor, me fala um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes um insight de um cara com a habilidade a qual ele tem pode mudar o meu jogo. Valesca, eu vi uma postagem sua super interessante, mas eu estou meio assim. E as pessoas não fazem isso. Né? Eu conheci o Renato num momento que eu disse, Renato, olha só, eu quero aproveitar para ceder a coisa mais valiosa que eu tenho, o meu tempo. Se você precisar, levanta a mão, eu te ajudo. E não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, não tem absolutamente nada a ver, mas tem como parar e ser cuidadoso com o seu CPF,
que é um bem super valioso que você tem. E as pessoas deixam passar uma jornada inteira para poder cuidar da vida do outro. Se preocupar com o que está acontecendo com o vizinho. Não! Ei, para um pouquinho. Vitor, me fala um pouco mais sobre isso, porque eu achei importante isso. E seja humilde e entregue ao outro a habilidade que ele tem de poder treinar aqui, ó. Isso aqui. Será que o meu ponto de vista é tão valorado assim que eu não posso parar um pouquinho e falar, poxa vida, mesmo com tanto tempo de jornada, o Vitor falou um negócio que eu tenho que parar. Ou eu vou ficar ouvindo um monte de besteira, e a internet tem essa frequência fora do comum, ela exponencia sobre uma magnitude que a gente não consegue calcular, mas tem muita gente ensinando a voar que tem medo de altura. Ei, para um pouquinho, eu não sei para onde ir, né? Frase clássica da Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para um pouquinho. Cara, eu preciso descansar. Eu já tive isso na minha vida, que fala, cara, não sei o que fazer. Vou parar um pouco. Porque, pô, o mundo tá me levando para um lado, aquilo eu já sei que eu não gosto. Será que eu ainda quero ser um jogador na NBA? Não vou crescer mais. Então, calma, deixa eu ouvir um pouquinho. E aí eu vou fazer novamente uma provocação. Estar com uma família ou frequentar um ambiente próspero, com pessoas que te provocam a sair de uma zona de conforto, tende a ser animador, quando a maioria acha que aquilo vai te jogar para o buraco. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que o ambiente vence, eu acredito sim que a frequência vence, eu acredito sim que o movimento ao qual eu participo me faz prosperar. Seja ele dentro de uma igreja, seja ele para um complexo de amigos, seja ele para uma mentoria, para uma reunião entre coachings, mas a gente precisa, Renatão, respondendo um papo retão, se você desanimou em algum momento, porque aquilo te gerou um certo desconforto, às vezes ali tem um ponto de aprendizado super importante, porque senão você vai passar repetindo esse padrão, e vai passar às vezes 10, 15 anos continuando sendo infeliz, ou tendo ainda o desejo de jogar na NBA. Me fiz entender, pessoal? Muito. Ficou. Como eu digo, sou sortudo aqui de reunir pessoas especiais para compartilhar um pouquinho dessa experiência e aprender. E até assim, com muita pena, mas para a gente entrar no último bloco aqui, para a gente encerrar a conversa, assim, começando agora pelo Vitor, digamos, até o Vitor já compartilhou bastante aqui no decorrer da nossa conversa, mas como líder deve lidar com essa competição dessa equipe, sabe? Estimulando ou não, ela acontece. Como eu, como líder, devo lidar com essa competição dentro da minha equipe? Sim, eu primeiro treino as equipas e devemos treinar as equipas para um ambiente mais colaborativo, internamente, porque o ambiente colaborativo traz muito mais um ambiente saudável. Nesse ambiente saudável, os colaboradores sentem-se muito mais apoiados, sentem-se muito mais felizes, mais produtivos. Portanto, isso só traz benefícios para as empresas quando vivemos num ambiente colaborativo, mas não num ambiente conformado ou conformista. Não é isso que eu estou a dizer. Primeiro, treinar de dentro para fora. Vamos treinar a equipa num ambiente mais cooperativo e colaborativo, onde treinamos a inovação e a criatividade, por exemplo. Porquê? Porque há aquela máxima que diz 2 cabeças pensam melhor que uma, 10 cabeças pensam melhor que 2. Portanto, quando vivemos numa pressão desmedida, a inovação e a criatividade não é possível existir. Porque nós vivemos embrulhados em problemas, embrulhados em ansiedade, e alguém que trabalha, que é competitivo, mas que trabalha de forma isolada, pressão dos resultados, é muito difícil criar soluções para os resultados aparecerem. E soluções inovadoras. Ou seja, soluções que se diferenciam de todo o resto. Não é? Porque para fazer mais do mesmo, é muito difícil nós nos diferenciarmos da concorrência. Mas para isso nós temos de estar calmos, temos de ter conscientes que há um caminho para andar, mas eu tenho que pensar, tenho que ter uma visão de longo prazo. E isto só é possível quando as equipas estão muito bem treinadas num ambiente colaborativo. Depois vai haver espaço para formá-las num ambiente competitivo. Mas o ambiente competitivo não é dentro, mas para fora, para a sua concorrência. Porque as empresas querem liderar o mercado, as empresas querem concorrer, querem resultados. E as pessoas, quanto mais viverem um ambiente saudável, quanto mais confiantes forem nas suas competências, quanto mais sentirem que têm uma equipa com eles, muito mais rapidamente eles são competentes para competir com a concorrência. Até porque se vão diferenciar. Uma coisa é vocês estarem, por exemplo, a negociar com alguém
em que vocês não têm a capacidade de gerir as vossas emoções, não têm este discernimento de perceber o que é que está bem e o que é que está mal, por exemplo, na comunicação, na influência, na persuasão, nas técnicas de... Porquê? Porque nós estamos muito a viver os resultados. E eu tenho que vender, quando chegar à empresa, se chegar à empresa sem uma venda, vamos chatear. Portanto, perdemos aqui a capacidade de ter uma maior influência e persuasão para com o nosso interlocutor. Mas quando vivemos numa equipa, vivemos num ambiente e que confiamos muito nas nossas competências, eu acho que as organizações só têm a lidar muito com isto. Portanto, ambientes colaborativos fortalecem muito mais as relações interpessoais, okay? Ajudamos todos uns aos outros. Para isso, mais uma vez, o papel do líder é fundamental. Como disse ali o Rodrigo Vai dizia muito bem, as pessoas que ensinam a voar quando têm medo de alturas. Às vezes os tais, eu não chamo de líder, mas os tais gestores, não é? Exigem muito dos outros aquilo que não conseguem fazer neles mesmos. Não conseguem liderar pelo exemplo. Ou seja, obrigam as pessoas, por exemplo, a gerir as suas emoções quando eles, por exemplo, são uma bomba relógio, têm o coração ao pé da boca. Exigem as outras pessoas a serem honestas quando eles têm muita dificuldade nisso. Exigem as pessoas a exigirem profissionalismo quando eles próprios têm essa dificuldade. Portanto, a liderança tem que ser de dentro para fora. E para construir equipas fortes, equipas coesas, equipas que estão focadas nos objetivos que são individuais da equipa e também que fazem parte, que são objetivos comuns da organização, o papel do líder é fundamental. Portanto, muito importante, o líder, porque já foi dito aqui, cada um de nós é uma pessoa diferente, portanto tem objetivos diferentes, tem competências diferentes, tem uma velocidade diferente, então o líder deve individualmente perceber quem são e de que forma é que podem explorar aquilo que é o melhor de cada um deles. É como um mineiro, estão a ver? Que quando vão à procura do ouro vão encontrar muito lixo, mas o foco deles está no ouro, naquela pequena bolinha de ouro que está por baixo do lixo. Não está focado no lixo. Ele tem que retirar aquilo. E nós também, como líderes, devemos fazê-lo. Que é, nós temos equipas, elas podem ser muito competentes, mas é preciso formá-las. É preciso acreditar para que elas também possam acreditar nas suas competências. E quando nós temos equipas fortes, a competitividade é fundamental, porque há equilíbrio, mas para com o exterior e nunca para com o interior, porque não será necessário. Porque eu sei que tenho que dar o meu melhor. Cada um de nós sabe que temos que dar o nosso melhor. Para que a equipa se torne mais forte, a organização se torne mais competente e mais forte, para podermos competir com a concorrência. Mas é a minha opinião. Olha, turma, assim, eu estou bem feliz com a nossa conversa aqui hoje. Eu queria fazer um pequeno intrometimento aqui digamos, do trabalho de vocês. Normalmente, no final dos debates, eu sempre peço para cada convidado trazer, assim, o que não foi respondido pelos outros, sabe? Mas, assim, para o Vitor lá já é bem tarde também, já estamos avançando aqui, já perto das 11, eu queria fazer uma pequena provocação para vocês. O que vocês acham de, nas redes sociais de vocês, compartilhar no story ou algo assim, uma pergunta marcando os outros convidados e quem sabe os outros trazem essa resposta? E se vocês me permitirem, me marcarem, eu compartilho tudo aqui nos stories, nas redes sociais aqui do podcast. O que vocês acham? Uma pequena provocação. A resposta que, se você que estiver assistindo aqui a nossa conversa, a pergunta dos nossos convidados, estou propondo a eles aqui fazer nas redes sociais deles. Então, assim, convido vocês a acompanharem, está aqui na descrição, estou deixando o Instagram e o LinkedIn do Vitor, do Rodrigo e da Valesca, tá? Aqui da tela, eu vou compartilhar o @ enquanto peço aqui para cada um trazer a sua mensagem final sobre competição. Começando pela Valesca, pode ser, Valesca? Na ordem que a gente teve, a sua mensagem final sobre competição. Perfeito. Primeiro, obrigada, pessoal. Aprendi muito, foi muito legal poder participar junto com vocês. E eu acho que a gente consegue tirar muitos elementos positivos de tudo que nós trouxemos, né? Pensando na questão dos perfis, na questão das escolhas, em a gente ter uma postura mais protagonista sobre a nossa vida. Eu gosto muito dessa abordagem de pensar que a competição, quando ela é voltada para nós mesmos, ela nos leva mais longe. E eu acho que é uma forma também de respeitar a nossa individualidade. Entender que cada um vai ter um perfil, que o seu ponto forte vai ser talvez o meu ponto fraco e vice-versa. E acho que encontrar o que faz sentido para você, para o seu perfil e para os seus objetivos de vida
é o melhor caminho. Então, antes de olhar para fora, olha para dentro, entende o que faz sentido para você, para aí sim você entender que tipo de cargo, que tipo de empresa, que tipo de trabalho combina com o ambiente que você quer estar, que é um ambiente onde você mais vai conseguir contribuir com as habilidades que você tem. Então, eu gosto dessa abordagem de ser melhor a cada dia, respeitando o nosso próprio perfil. Olha, pessoal, a gente vai encerrar aqui com a Valesca, né? No caso, a mensagem final da Valesca, mas está aqui na tela, tá? Valesca Petec, o arroba. Na descrição tem o LinkedIn também. Então, como eu sempre falo aqui, você não precisa encerrar essa conversa com a Valesca, não. Lá na última publicação, comenta que assistiu a nossa conversa. Tenho certeza que gostou dessa conversa, porque aqui eu estou sorrindo de orelha a orelha, aqui, muito feliz com o bate-papo de hoje, aprendi muito. Então, continuo acompanhando aqui um pouquinho da Valesca, tá? Rodrigo, por favor, só a mensagem final aí para a gente. Eu acredito muito que o exemplo arrasta. Se eu quero algo, eu tenho que entregar algo, né? Se o movimento é de competição, e o tema é competição, eu tenho que ser um competidor leal. Eu tenho que mostrar para a minha equipe que eu estou à disposição. E a disposição não é só quando bate meta, né? É aquela brincadeira que a gente faz, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, batendo ou não batendo meta. Né? Porque senão é um joguinho fácil, né? Quando bate meta, todo mundo é legal. E quando não bate meta? Né? E aí, nem tocamos nenhum assunto, mas eu vou soltar uma dose de provocação. E a tal da motivação, a qual todo mundo diz, ela fica em que lugar? Né? Grupo motivado, não motivado? Então, já estou te dando um spoiler do que eu vou perguntar. Obrigado pelo tempo, Vitor. Aula, muito obrigado por ter compartilhado toda a tua dinâmica, todo o teu... um pedacinho que eu sei da tua trajetória. Valesca, obrigado pelo seu tempo. Todo mundo precisa de desenvolvimento humano dentro das empresas. Os Rodrigos da vida, com os perfis comportamentais parecidos com o meu, precisam de doses de freio, e aí perfis complementares fazem toda a diferença. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, que ela continue sendo próspera, e eu estou aqui à disposição. Olha, pessoal, então, para você, a gente já tem aqui a primeira provocação, do que vai ser ali, um spoiler ali do que o Rodrigo vai trazer, mas você que está encerrando aqui acompanhando a nossa conversa, de novo, não encerra a conversa com o Rodrigo, está aqui, ó, eu, Rodrigo Aires, acompanha lá, que tem muito conteúdo, está sempre compartilhando muita coisa legal, um amigo que eu conheci aqui através do podcast, na descrição tem um LinkedIn também para você acompanhar, interagir. Primeira vez que eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, ele me respondeu, tá? Então aproveita, vai lá, que se você mandar mensagem agora, ele tira a sua dúvida, tá? Então, tá aqui na descrição e na tela, eu, Rodrigo Aires. Rodrigão, obrigado. E, Vitor, para encerrar aqui a sua mensagem final, Vitor, já te agradecendo aqui a participação. Muito bem. Para quem está presente e tem empresas, qualquer estratégia que definam, pensem bem nos benefícios e nas desvantagens que possam ter relativamente a cada estratégia. Porque às vezes até esta falta de cuidado que nós temos, pela pressão, mais uma vez, dos números, que muitas das vezes nós não medimos as decisões que tomamos. E por muito para aquele momento possa ser bom a decisão que estamos a tomar, devemos olhar um bocadinho, levantar um bocadinho a cabeça e olhar muito mais lá para a frente. Que é a decisão que eu estou a tomar agora, embora possa ter resultados imediatos, se isso me vai beneficiar ou vai prejudicar a minha empresa no futuro. E se isso, qualquer atitude ou qualquer estratégia que use, que, bem pensado, no futuro possa trazer resultados, é a decisão certa, independentemente de qual seja. Lembrem sempre, vocês não estão sozinhos no mercado, mais uma vez, e a nível particular, saibam muito bem aquilo que gostariam de ser, de fazer, pensem bem, percam mais tempo ou invistam mais tempo a pensar mais em vocês, a serem pessoas mais felizes, a viverem tal vida de equilíbrio familiar e profissional, porque nós conseguimos gerir muito bem as nossas vidas. O problema é quando nós não estamos conscientes, quando a nossa função cognitiva deixou de ter espaço na nossa vida, porque o subconsciente, mal programado, tomou conta quando vive níveis de ansiedade, de depressão, de burnout. Portanto, nós não estamos conscientes, perdemos quase a razoabilidade de tudo e acabamos por ser moldados ao meio contextual. Portanto, vamos levados na corrente e perdemos o controle das nossas vidas. Portanto, quanto mais consciente nós tivermos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, há dois lugares onde nós passamos mais tempo. O primeiro é dentro das empresas, embora em segundo lugar, e o outro é dentro de nós. Vejam o que é que vocês andam a pensar sobre as vossas vidas e sobre vocês mesmos, para que não se tornem depois uma das estatísticas que
A OCDE há muito pouco publicou que até 2035 a primeira causa de doença em todo o mundo vai ser a depressão. O que é que nós andamos a fazer com as nossas mentes? Quero agradecer à Valesca pela sua participação, pelos conhecimentos que partilhou. Aprendi muito com a Valesca. Meu obrigado também com o Rodrigo Aires pelas suas experiências que partilhou também comigo. É assim que nós crescemos, é partilhar conhecimento. Cada um tem a sua razão. Okay? E por essa razão nós aproveitamos sempre aquilo que podemos usufruir para podermos aplicar no futuro. Agradecer também ao Renato pela oportunidade que me deu, que também traz e tem assistido também aos seus podcasts e que também tem trazido também e acrescentado valor à sociedade, e por isso também estou muito feliz por estar aqui e poder também partilhar as minhas experiências e as minhas opiniões. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. E, olha, pessoal, tá aqui na tela, Vitor_Cerqueira07, na descrição tem o LinkedIn, que o Vitor utiliza com mais frequência. Aproveita, vai lá tirar suas dúvidas, comentar, mandar uma mensagem. Olha, quando eu mandei a primeira mensagem para o convite para o Vitor, aquele podia, quem é esse brasileiro que eu nunca vi na vida me chamando para conversar? E aceitou quase que da mesma hora ali bater um papo aqui, compartilhar suas experiências comigo. Então, aproveita, está aqui na descrição o LinkedIn também para você acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Vitor. E para acompanharem aí as perguntas e respostas que eles vão compartilhar por lá, tá, pessoal? E, bom, primeiro eu agradeço aos três por aceitarem. Agradeço também você que assistiu aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Espero que tenha sido agregador. Para mim foi muito. Queria ter tido essa conversa aqui lá com os meus 18 anos, teria facilitado ali o meu percurso, mas tem muito por aí, então vai facilitar daqui por diante. Pessoal, de novo, peço aquela ajuda. Olha, a gente está concorrendo ao melhor podcast do Brasil na categoria empreendedorismo. Tá? Então, assim, o projeto começou para eu aprender, de novo, se tiver entre os 10 ali, eu estou bem feliz. E quem sabe depois o que a gente pode alcançar. Está aqui na descrição para vocês votarem, acompanharem. Então, as nossas redes sociais para acompanhar um pouquinho da agenda, do nosso conteúdo. Amanhã, às 19 horas Brasil, 23 horas Portugal, a gente conversa com Ney Neto e Lilian Ronchel. Eles que trabalham na Biotech, que responsável por avatares humanizados, inclusive responsáveis pelo avatar da Sabrina Sato, Débora Seco, além de outras empresas, sobre a importância dos avatares humanizados aí no empreendedorismo. Vai ser uma conversa bem interessante, tá, pessoal? Amanhã, 19 horas Brasil, 23 horas Portugal. E só para encerrar aqui, um comentário do Fernando Teixeira. Valéria, obrigado por compartilhar essa live e todos os participantes por compartilhar seus conhecimentos, agregou muito. Felicidade. Obrigada, Fernando, por nos acompanhar. Fico sempre feliz do comentário de quem acompanha aqui, é o mais importante. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite, boa semana para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, foi um prazer.